No mundo do direito, o tempo é muito mais do que só o tic-tac de um relógio. Na verdade, ele é uma arma estratégica, é uma regra fundamental do jogo e, claro, um recurso extremamente valioso. Hoje, a gente vai mergulhar em como o tempo comanda cada passo de um processo judicial aqui no Brasil, desvendando as regras e as estratégias que podem definir vitórias e derrotas. Olha, tudo começa com essa ideia aqui. Essa frase, que parece até simples, né? Mas ela é a chave para entender por que os prazos são tão importantes. Um processo não é uma bagunça, ele é uma marcha organizada. E o tempo? Bom, o tempo é o maestro que dita o ritmo dessa marcha. Então, para dominar o jogo do processo, o primeiro passo é entender as regras mais básicas sobre o tempo. Não é só sobre cumprir datas, mas sim sobre usar o tempo a seu favor. Para a gente entender o tempo processual, a gente precisa de duas palavrinhas: prazo e termo. Pensa no prazo como a duração de uma corrida, por exemplo, 15 dias. Já o termo são as linhas de partida e de chegada. O termo inicial é quando o cronômetro começa a contar, e o termo final é o último segundo que você tem para cruzar a linha de chegada. Parece simples, mas é absolutamente crucial. Agora, nem todo prazo tem o mesmo peso. Para as partes de um processo, um prazo é próprio, ou seja, se ele for perdido, a chance de agir acaba, a porta se fecha, literalmente. Já para o juiz e para a equipe do cartório, os prazos são impróprios. O descumprimento pode até gerar uma sanção administrativa, mas o ato ainda pode ser feito. Isso mostra bem onde a pressão realmente está, né? Para as partes, cada prazo é um caminho sem volta. Vamos agora para a maior e com certeza mais celebrada mudança que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe para a contagem do tempo. E olha, isso aqui realmente mudou a rotina de toda a advocacia no país. A grande virada está no artigo 219. Imagina como era antes. Os prazos corriam sem parar, engolindo fins de semana e feriados. Era uma loucura. Com a nova regra, só os dias com expediente no fórum é que contam. E isso foi muito mais que uma mudança técnica. Foi uma revolução na qualidade de vida e de trabalho dos advogados, permitindo uma preparação muito mais cuidadosa e menos desgastante. Claro que essa mudança não veio sem polêmica. A principal crítica foi exatamente essa. Ué, ao dar mais tempo, a gente não estaria tornando a justiça, que já é famosa pela lentidão, ainda mais demorada? É uma pergunta super válida e que gerou um debate bem intenso. O debate se divide basicamente em dois lados. De um, tem quem aponte que isso ia inevitavelmente aumentar o tempo total do processo. Do outro, os defensores argumentam que o verdadeiro vilão da demora não é o prazo do advogado, mas sim os chamados tempos mortos. Sabe o que é isso? São aqueles longos períodos em que um processo fica parado juntando poeira na estrutura do judiciário, esperando um despacho ou uma simples movimentação. No fim, a visão que prevaleceu foi de que essa crítica era, nas palavras do processualista Daniel Assunção, absolutamente descolada da realidade forense. A lógica por trás disso é simples. Um advogado com tempo para respirar e preparar uma tese produz uma defesa de melhor qualidade. E uma justiça de qualidade é muito mais importante do que uma justiça que é simplesmente apressada. Mas e então? O que acontece quando um prazo é de fato perdido? O sistema precisa de um jeito de garantir que o processo ande para frente e não para trás. Esse mecanismo tem um nome bem específico. Esse mecanismo se chama preclusão. Traduzindo do juridiquês, é o sistema dizendo: sua chance passou, o processo precisa seguir em frente. É a regra que garante a ordem e impede que as discussões fiquem voltando para a estaca zero, forçando o jogo a avançar. A preclusão pode acontecer de três maneiras diferentes. A temporal é a mais famosa. O tempo simplesmente acabou. A lógica acontece quando se faz um ato incompatível com o que se queria fazer antes. Por exemplo, pagar uma dívida e depois tentar recorrer da cobrança. Não faz sentido, né? E por fim, a consumativa é bem direta. Uma vez que o ato foi feito, como apresentar uma defesa, não dá para fazer de novo. Mas o sistema também não é totalmente inflexível. Existe a chamada justa causa. Se acontece um evento totalmente imprevisível e que não dava para evitar, impedindo a pessoa de cumprir o prazo, o juiz pode devolver esse prazo. É como uma válvula de escape para garantir que a justiça não se torne vítima de um formalismo exagerado. Só que as regras do tempo não são iguais para todo mundo. Vamos ver agora quem joga com regras especiais e como a tecnologia está começando a ameaçar privilégios que existem há muito, muito tempo. Uma das regras mais impactantes do jogo é o prazo em dobro. Entidades públicas como a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm o dobro do tempo para se manifestar nos processos. A justificativa histórica para isso sempre foi a enorme complexidade das suas estruturas e o volume gigantesco de trabalho. É uma prerrogativa que muda completamente a dinâmica de um processo.
E isso nos leva direto para a grande questão de hoje em dia. Com o processo eletrônico, o acesso aos autos é imediato. A comunicação interna é muito mais ágil. Aquele argumento da dificuldade logística de achar o processo de papel perdeu força. Então, será que o prazo em dobro se tornou um privilégio que vai contra a igualdade entre as partes e a própria rapidez da justiça? No final das contas, a gestão do tempo no processo é sempre esse delicado ato de equilíbrio. É uma negociação constante entre rapidez e qualidade, entre a ordem e a justiça, entre a igualdade que está no papel e a igualdade na vida real. A tecnologia está forçando a gente a reavaliar tudo isso. A pergunta que realmente importa agora não é só se a justiça será mais rápida, mas se ela será mais justa. E se um privilégio como o prazo em dobro que foi criado para um mundo de papel pode sobreviver numa era de acesso instantâneo.